Vamos começar hoje, pessoal, o nosso fluxograma para pórtico plano, né? Lembrando que além de nós trabalharmos com pórtico plano, nós também vamos trabalhar com vigas, né? Então seria interessante nesse programa nós estabelecermos uma identificação de que tipo de estrutura nós estamos calculando. Por quê? Porque as saídas são completamente diferentes. Beleza? Depois que a gente terminar pórtico plano, que a gente começar a rotular, ou seja, trabalhar com pórtico plano rotulado, aí você também pode resolver treliça. Então você tem que identificar que aquela estrutura é uma treliça, porque você sabe também que em treliça a saída de dados é diferente de pórtico plano. Mas eu posso utilizar pórtico plano tanto para viga, mas eu quero que vocês trabalhem com isso, né? Para ter um exercício de lógica de programação, ou seja, não vamos também facilitar a vida do programa, não. A gente tem capacidade de fazer um programa bem sofisticado, né, e bem inteligente e bem coerente nas suas execuções, beleza? Então, pessoal, pórtico plano, note que o nosso sistema de referência, né, para o nó inicial e o nó final vai mudar, porque agora nós vamos levar em consideração os esforços normais. Então, lá em Viga a gente só trabalhava com esforço cortante e momento, beleza? Aqui não, vai ser diferente. Então, nós vamos trabalhar com um esforço normal, ok? Sempre da esquerda para a direita como sendo positivo. Vamos ter um esforço cortante e vamos ter um momento, beleza? Da mesma forma que vamos ter um esforço normal, sempre na mesma direção. Isso não obrigatoriamente é você trabalhar na mesma direção, mas para lógica de programação fica mais fácil, né, pessoal? A gente definir que da esquerda para a direita é positivo, de baixo para cima também é positivo, né? E no sentido anti-horário também vai ser positivo, beleza? Então só falta eu enumerar. Então aqui eu vou ter uma situação 1, onde vai estar o esforço normal. Nós vamos ter a configuração 2, onde vai ter o esforço cortante, e nós vamos ter a configuração 3 para momento. Isso no nó inicial. Então, como a gente ficou em 3, quando for para o nó final, isso aqui vai ser o que? 4, na mesma sequência, ó. Esforço normal ou deslocamento linear na horizontal. 5, esforço cortante ou deslocamento linear na vertical. Isso estou dizendo esforço e deformação. E aqui vai ser o 6, momento fletor para esforço e rotação para deformação. Beleza, pessoal? Agora vai ter uma situação bem interessante. Por quê? Porque eu estou trabalhando com um sistema de referência para uma barra que está na horizontal. Não obrigatoriamente todas as barras de um pórtico plano vão estar dessa forma. Então ela pode estar na vertical. Então, pessoal, quando ocorre isso, você vai ter que ter uma rotação desse sistema de referência, né? Mas vamos deixar isso lá para quando formos determinar tanto a matriz de rigidez de membro e também a matriz de rigidez, onde vai ser da mesma forma como a gente trabalhou com viga, uma matriz somatória, beleza? Então perceba que nessa situação aqui eu tenho esse sistema de referência para uma viga, para um elemento de barra na horizontal. Se tiver na vertical, o que acontece? Esse 1 que nessa posição aqui era esforço normal vai passar a ser esforço cortante. Porque o sistema de referência global, pessoal, continua sendo esse. Primeira ordem para deformação, deslocamento na horizontal. Para esforço, força. 2, deslocamento na vertical. Então, para deformação e força na vertical. E 3, rotação. Agora, preste atenção que independente da posição que eu girar esse elemento de barra, o momento, tanto no início como no final, vai permanecer o mesmo. Mesma forma a rotação. Por quê? Porque esses valores são o que, pessoal? São perpendiculares ao plano, né? Tanto o 3 como o 6. Então, independe de eu estar com essa barra na horizontal, como posso estar ela inclinada. Essas ordens no sistema de referência 3 e 6 vão permanecer a mesma. Só vai alterar o que? O 1 e o 2. Ou seja, numa barra inclinada, esse elemento 1 vai estar interferindo na questão tanto do esforço normal como do esforço cortante, da mesma forma o 2, beleza? E isso a gente vai ter
que trabalhar, que vocês aprenderam lá em álgebra, com a matriz de rotação, né? Não é difícil não, é super fácil, né? E é bem interessante. Então, pessoal, da mesma forma que nós estávamos trabalhando em viga, nós vamos ter este pórtico aqui, aonde nós vamos trabalhar sempre levando em consideração esse aqui. Então, o que acontece? Eu vou achar... Primeiro vamos entrar com os dados, né? Ó, vou dizer os nós, as conexidades dos elementos de barra, onde ela começa, onde ela termina, dizer quais são as características físicas, tá entendendo? Ou geométrica, a área e momento de inércia. Note que nesse caso aqui eu preciso entrar com a área, né? E preciso também entrar com o momento de inércia, que são as características geométricas. Preciso entrar com o modo de elasticidade, né? Que é as características físicas, da mesma forma que a gente vinha trabalhando. Então, eu vou determinando os vetores e vou, a partir deste exemplo, como nós trabalhamos na aula com viga, nós vamos determinar esses vetores e essas matrizes ao mesmo tempo para vocês, quando fazerem o programa de vocês, vocês irem testando, né? Para ver se está calculando tudo correto, né? Lembrando daquele arquivo, né, que é o ponto V, que ele é apenas para verificar se vocês estão calculando correto ou não. Beleza, pessoal? Então, este é o exemplo que nós vamos considerar para a nossa estrutura. Vamos tentar manter os mesmos nomes que nós tínhamos utilizado para vigas, tá entendendo? Dos vetores e das matrizes, para a gente não se perder com relação a essa lógica, porque note que vocês vão salvar o programa que vocês começaram com viga para pórtico, tá entendendo? Então a sequência vai ser a mesma, então as variáveis vão ser a mesma, só vai ser acrescentado alguns vetores que nós não tínhamos estabelecido em vigas, que é, por exemplo, dos cossenos e dos senos de cada elemento de barra, beleza? Então, pessoal, esta é a primeira parte, onde a gente nós definimos o nosso sistema de referência, né? E agora vamos, a partir desse sistema de referência, trabalharmos com ele, e eu gostaria muito que vocês não se perdessem, né? Porque é um sistema diferente, é um sistema de referência diferente de viga, né? Surgiu agora os esforços normais. Ah, professor, quer dizer que se eu for agora levar em consideração os esforços normais, meus exemplos, diferentemente lá do F2, eu vou ter que levar em consideração os esforços normais. Não, pessoal, não. A gente pode até fazer a seguinte forma: se você vai perguntar, quer que considere os esforços normais? Aí você vai responder sim ou não, tá entendendo? Se responder não, ou seja, eu não estou levando em consideração os esforços normais, aí a gente vai fazer um procedimento que é admitir a área da seção transversal da entrada de dados que vocês colocou estupidamente grande. Então vocês vão perceber, quando fazerem uma comparação com o F2, vocês vão obter os mesmos resultados, pessoal. O que falta para bater com o F2 é a gente saber qual é o valor da área da seção transversal que ele coloca. Não sei se vocês já perceberam, quando você não leva em consideração os esforços normais, vai surgir lá uma deformação ao longo do eixo da barra, ou seja, essa barra ela vai aumentar ou vai diminuir de tamanho, você pode perceber, mas são valores muito pequenos, chegando a ser 10 a menos 12, 10 a menos 13, né? Então só falta verificar qual é o valor que o F2 adota para a área da seção transversal para poder obter aqueles valores. Isso a gente pode testar, beleza? Então vamos também trabalhar com essa situação. Eu levo em consideração os esforços normais ou eu não levo em consideração os esforços normais. Isso é super simples de fazer. Então note, pessoal, que o que o F2 faz, a gente consegue também fazer. Beleza? O que falta acrescentar para ficar uma coisa que seja bem é a questão das cargas térmicas, né? Então a gente vai ter que pensar nisso, né? A questão também dos recalques, também a gente vai ter que pensar nisso para poder ficar mais completo. Mas note que no nosso curso para 60 horas nós não temos tempo para isso. Então vocês podem até pegar o programa de vocês e fazer o TCC
de forma que vocês vão considerar os esforços, o vetor carga devido a um recálculo com a carga térmica, beleza? Podemos também acrescentar tirantes na nossa estrutura, né, que ele aí admite. Então, como é que eu vou trabalhar com a questão de tirantes com relação à rigidez? Beleza, pessoal? Então, é bem interessante a gente trabalhar com essa questão também, né? Porque tirante ele só funciona sendo tracionado, comprimido não. Então, a gente tem que fazer a nossa resolução da estrutura levando em consideração essa característica. Então, quando o tirante está sendo comprimido, esqueça, não vamos nem precisar dele. Agora, quando ele traciona assim, aí ele aumenta a rigidez da estrutura. É um trabalho muito interessante, né? A gente vai trabalhar com tirantes que não são tirantes cruzados, ou seja, aquele em X, que de qualquer forma ele vai estar atuando, beleza? Então, pessoal, vamos já começar a nossa aula fazendo a entrada de dados, né? Vamos seguir os mesmos passos do programa para Viga, beleza? Então, deixa eu pegar aqui e vamos lá. Entrada de dados, né? Então, a primeira coisa que nós trabalhamos lá em Viga foi o número de nós. Eu quero saber o número de nós para entrar com as coordenadas de cada um de nós, beleza? Sendo que lá nós só entrávamos com o X, beleza? Nós só entrávamos com o X. Então, agora nós vamos entrar com X e com Y, porque perceba, pessoal, que cada nó dessa estrutura, ele tem um X e tem um Y. Então, se eu começar isso aqui como sendo a origem, aquela cruzinha que ela na futuro, isso aqui vai ser X igual a 0 e Y igual a 0. Aí, quando eu passo para cá, para o nó B, ó, ele tem um X igual a 3 e um Y igual a 4. Então, isso aqui vai ser o par ordenado 3 e 4. E aqui, como eu tenho a mesma altura, note que agora o meu X passa a ser quem? Ó? 7. E aqui vai ser 7 e 4. Ok, pessoal? Então, professor, eu posso fazer de forma... Porque essa lógica, pessoal, vocês têm que usar também se caso vocês queiram fazer igual o F-Tudo, desenhando a estrutura. Então, é bom vocês trabalhar de forma mais genérica, ok? Vamos trabalhar com um plano X e Y que você pode começar em qualquer ponto. Eu posso começar com esse ponto A aqui, 3, 3. Aí você vai relacionar qual vai ser B e qual vai ser C, onde você tem o início em 3, 3. É mais fácil, porque vocês podem pegar essa mesma lógica de entrada de dados e trabalhar com o desenho, né? Você não pode fixar, isso aqui vai ser o 0, 0 não, porque quando você coloca um grid, lá vai ter uma origem. Então é bom você relacionar as duas situações. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Perceba que eu também tenho que identificar que tipo de estrutura é essa. Então note, pessoal, que quando eu fiz lá em Viga, o que acontecia com Y, porque agora vai ter Viga e vai ter Y. Ah, professor, então eu vou fazer uma análise, se tiver o Y igual a 0, é Viga, ok? Então se todos os Y for igual a 0, é Viga. Sim, mas note que você tem que liberar a questão da origem. A viga, todas as vigas você vai começar da origem, né? Então não vamos particularizar igual a 0, mas sim se todos os Y forem iguais. Entendido, pessoal? Se todos os Y forem iguais, é uma viga. Então você já tem como identificar a estrutura. Tá entendendo, pessoal? Então, olha o que é que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou colocar um início. Beleza? Né, ó. Aí depois o que é que eu vou definir, pessoal? Vou definir o seguinte: a estrutura, né, vou colocar nessa variável EST, né, ó, vai ser igual a pórtico. Ok? Pronto. Então eu tô definindo que a estrutura que eu tô trabalhando, ela é um pórtico. Pronto, morreu. Agora vamos entrar com os dados e a partir da entrada dos dados que eu estiver trabalhando, eu vou mudar. Ou ela deixa de ser pórtico e passa para ser viga. Beleza? Então, pessoal, note que quando eu entrar com as coordenadas x e y, já dá para eu verificar se isso aqui vai continuar como sendo um pórtico ou se vai passar para ser viga. Entendido?
Então, vamos continuando, beleza? Então, eu defini no início que era pórtico. Note, pessoal, que quando eu defini que é pórtico, quando eu for sair com dados, né, seja ele com relação às ações de extremidade, seja ele com relação às reações nas vinculações, eu vou perguntar, é um pórtico? Se for um pórtico, eu vou colocar o quê? Esforço normal, esforço cortante, momento vetor, beleza? Se for viga, não preciso colocar esforço normal. Nós não levamos em consideração os esforços normais. Então, só vou entrar com o quê? Com esforço cortante e momento vetor. Lá na frente, quando a gente rotular, a gente vai perguntar, é uma treliça? Se for treliça, pessoal, qual vai ser as ações de extremidades que eu vou trabalhar na barra? Somente esforço de tração ou compressão. Então, o resultado de uma treliça é o quê? Dizer qual é a ação que está atuando naquela barra e identificar se é de tração ou de compressão. Está entendendo, pessoal? Mas isso a gente vai desenvolvendo aos poucos, né? Então, aqui eu estou definindo como sendo pórtico, beleza? Professor, poderia colocar como sendo viga? Poderia, pode colocar como sendo viga, tanto faz. E depois você vai identificando. A partir do momento que você entrar com as coordenadas x e y, você já consegue ver se é uma viga ou se não é. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Definir que é pórtico, aí eu vou entrar com o número de nós, né? Então, eu vou ter aqui o número de nós, que é NN, né? Nós já trabalhamos com essa variável na aula passada, o número de nós, mas não custa nada colocar aqui que NN é igual ao número de nós, ok? Então, neste caso aqui, qual vai ser o NN? Vai ser 3 nós, porque essa estrutura vai ser definida com as coordenadas do nó A, B e C, beleza? Então, você já pode colocar aqui para essa estrutura, deixa eu pegar uma caneta vermelha, né, para a gente aí colocando os valores que a gente vai adotar. O NN vai ser igual a 3. Né, 3 sem ponto, sem nada, né, pessoal? É um número inteiro, né? Toda vez que você fazer um fluxograma, você tem que trabalhar com isso. Não coloque 3,0 não. 3,0 não é 3. Isso para programação, 3,0 é um número real e 3 é um número inteiro. E porque esse 3 ele vai ser colocado no loop e ele não pode ser real. Tá entendendo? Então, cuidado. Então, número 3. Depois, eu vou fazer um loop, né, com i variando de 1 até número de nós. Pronto. Aí, eu vou entrar com os valores, né, lembra daquela entrada de dados, né, eu vou entrar com K, né, vou dizer qual é o índice do nó. Então, essa entrada de dados, independente do i, você não tem a obrigação de entrar na sequência. Você pode entrar com o último nó, como pode entrar com o nó do meio, como pode entrar com o nó do início, tá entendendo? Aí vou entrar com o XK, ok? E vou entrar com o YK. Pronto. Ok? Então, beleza. A partir do momento aí eu vou pegar outro nó, né, pronto. Então já sei os valores, né, dos vetores x, k e o vetor x. Então, de acordo com isso, com esse exemplo que nós vamos colocar aqui, pessoal, qual vai ser o vetor x? O vetor x, ele vai ser, vou colocar aqui tá dizendo que é um vetor, beleza? O vetor x, ele vai ser um vetor de quanto? Vamos admitir que isso aqui seja o zero. Não é obrigatório. Eu posso começar isso aqui com x igual a 7. Então, se isso aqui é o x igual a 7, esse aqui vai ser o x igual a 10 e esse aqui vai ser o x igual a 14. Então, note que você cria uma liberdade com relação à origem, né? Porque você pode trabalhar com a questão gráfica do desenho da estrutura. Então, torna essa independência, né, pessoal? Então, neste caso, qual vai ser o x? Vamos dizer que isso aqui seja a origem, né? Beleza. Então, o primeiro elemento, que é o nó 1, né, depois vem o nó 2, depois vem o nó 3, beleza? Isso vai ser o quê? Vai ser 0. Primeiro vai ser 0, ok?
como tem uma vírgula aqui, eu vou colocar ponto e vírgula. O primeiro elemento é o nó zero, que isso aqui é relativo ao nó A, né, pessoal? O segundo vai ser 3, né, ó, que é relativo ao nó B. E o terceiro e último, já que eu tenho 3 nó, né, vai ser 7, que é relativo ao nó C. Então vou colocar aqui, ó, isso aqui é relativo ao nó A, isso aqui é relativo ao nó B e esse aqui é relativo ao nó C. Beleza? Da mesma forma que o valor do vetor y que nós vamos determinar para essa situação vai ser igual a quanto? Então vai ser o que? Vamos dizer que isso aqui seja a origem, vai ser o y igual a 0, 0, isso para o nó A, ok? Vai ser igual a 4 para B, 4 para B, e vai ser também 4 para C, porque vão ter a mesma altura, beleza? Então, pessoal, já tenho os vetores x e y. E notem que eu já tenho como perceber se essa estrutura ela é uma viga ou não, beleza? Como é que eu vou fazer isso? Vamos fazer a seguinte situação, pessoal. Olha como vai ser bem interessante, né? Ó, olha o que é que eu vou fazer. Ó. Eu vou dizer que soma é igual a 0, né? Ó, perceba que esse soma eu estou colocando igual a 0, então isso aqui é um número inteiro, ok? Depois que eu faço soma igual a 0, eu vou fazer agora um i variando de 1 até nn menos 1, ok? Então vou fazer um i variando de 1 até nn menos 1, beleza, pessoal? Ok, depois que eu faço isso, pessoal, eu vou fazer uma pergunta aqui, ó, presta atenção. O y de i vai ser igual ao y de i mais 1, ok? Ficou um pouquinho feio isso aqui, mas vamos ajeitar aqui, depois ó, o y de i, ou seja, de y de i, um número anterior, ele é igual ao y de i mais 1, por isso que eu coloquei o for, pessoal, variando de nn menos 1, porque eu não vou precisar comparar o último, né? O último só vai ser comparado com o penúltimo. Isso aqui está dizendo isso aqui, tá vendo? Ó? Porque eu estou falando o i variando de 1 até nn mais 1, beleza? Mas note que na hora de comparar, eu vou comparar com o último, que é o i mais 1, porque quando o i for o nn menos 1, ele vai ver esse i vai ser o quê? Esse i mais 1 vai ser o último, beleza? Então, se essa afirmação for verdadeira, ou seja, realmente os y são iguais, o que é que ele vai fazer? Ele vai somar, né? Ó, soma vai ser igual a soma mais 1, beleza? Então, como eu zerei soma, ó, ele vai deixar toda vez que ele passar aqui, ele vai somar, beleza? E se for falso, ele não vai fazer nada, não vai fazer nada. Mas perceba, pessoal, que toda a vida que ele passar aqui, o que é que vai acontecer? Ele vai somar, né? Ó. E se todos eles passar por aqui, significa dizer que todos os y são iguais, beleza? Né? Ó. Então, depois que ele faz esse procedimento, aí você vai perguntar: soma é igual a nn, número de nós, menos 1? Aí você vai perguntar: se essa afirmação for verdadeira, pessoal, o que é que você vai fazer? Você vai dizer que essa estrutura não é o que a gente estava trabalhando inicialmente como sendo pórtico, ok? Ela passa a ser o quê? Uma viga, porque todos os y são iguais. Note que eu não disse igual a 0, eu generalizei como em viga, todos os y são iguais, independente se você começou na origem ou com altura 5, independe, então ele deixa de ser um pórtico e passa a ser o que, ó? Então essa estrutura passa a ser o que? Viga. Então toda saída de dados você vai perguntar: o que é essa este? É viga?
é pórtico, é uma viga Gerber, é uma treliça, e todas as respostas vão ser de acordo com essa estrutura. Se essa afirmação for falsa, ele não vai fazer nada, né? E continua o programa, né, ó, pessoal? Então percebam que vamos recapitular, né? Acho que aqui tá bom, fechei todos os loops, né? Ó, então, fim. Então vamos recapitular. Eu defini inicialmente que essa estrutura era um pórtico, né? Ó. Então eu entrei com o número de nós, então eu entrei com os par ordenados x e y, beleza? E diz que soma é igual a zero, então esse procedimento é somente para verificar. Note que a partir do momento que eu entro com x e com y, eu consigo verificar se é um pórtico ou se é uma viga. Ah, professor, pórtico e viga não é a mesma coisa? É a mesma coisa, mas sendo que a saída de dados tem que ser de acordo com o que você esteja trabalhando, né? E note que com o desenho você consegue definir quais são aqueles tipos de estrutura. Beleza? Ah, professor, quer dizer que quando a gente for trabalhar com treliça, eu tenho que me preocupar até se tem uma barra com carregamento? Exatamente. Você faz uma treliça bem bonitinho, mas coloca um carregamento distribuído atuando num elemento de barra, você vai dizer, opa, isso aqui não é uma treliça. E você pode até colocar uma observação, ó, tem barras com carregamento atuando na mesma, tá entendendo? E olha como fica interessante o nosso serviço, nosso trabalho, tá entendendo? E isso é muito bom, porque vocês conseguem manipular com um produto, um software que você está desenvolvendo para várias situações, né? Situações bem claras, bem óbvia e bem inteligente. Então, isso é a diferença que vocês têm em relação aos softwares que vocês usam. Vocês gostam de um software porque ele tem uma concepção que você adora e outro você já não gosta porque ele não tem aquela concepção. Mas tem outras vantagens, então você pode conciliar várias formas, né, de forma que o seu cliente fique satisfeito com o seu produto. Beleza? Então, neste caso, a partir do momento que eu tenho x e y, eu consigo perceber se essa minha estrutura permanece sendo pórtico ou se ela vai ser viga, beleza? Então, olha como é simples, né? Ó, então, se caso você colocar uma viga, ele vai detectar exatamente nesse procedimento aqui. E vai dizer, opa, não é pórtico, ele passa a dizer que é o quê? É viga. Aí você vai continuando, então note que a partir desse momento, o seu programa ele vai estar trabalhando com as duas situações, com pórtico e com viga. Você vai acrescentar apenas o y, né? E você pode deixar, obviamente que você vai ter que colocar os y tudo iguais e você vai ter a mesma saída de dados, mesmo o seu programa rodando pórtico plano. Beleza, pessoal? É essa a nossa ideia, é termos essa integração entre os vários tipos de estrutura. Beleza? Então, vocês obrigatoriamente terão que fazer isso só para identificar se vocês houve uma alteração no tipo de estrutura. Ela deixou de ser um pórtico, passou a ser viga. Então, pessoal, vamos para a próxima aula.